tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma aula, tá? Na aula de hoje a gente vai estar estudando o sistema de 2 graus de liberdade sob vibração forçada e amortecida, tá? Então vai estar continuando aqui o estudo. Lembrando que a gente está estudando sistemas com 2 graus de liberdade, né? Nesse caso a nossa equação de movimento. Vamos aqui lembrar como é que é a nossa equação de movimento. Nossa equação de movimento é uma equação matricial desse tipo M, que é o matriz massa, x 2 pontos, vetor aceleração, mais c, x ponto. Agora a gente vai estar resolvendo a equação agora com o efeito do amortecimento na estrutura, mais kx igual a f. F, que é função do tempo. Aqui eu estou omitindo a dependência do tempo do x. Então eu acredito que não vai me haver problema se eu omitir a dependência do tempo aqui também. Posso colocar f de t ou não. Estou só omitindo, tá bom? Muito bem. Essa equação de movimento aqui, como eu disse, essa matriz M aqui é 2 por 2, tá bom? Essa matriz M é 2 por 2, tá? 2 por 2, tá certo? Essa matriz C também, a matriz rigidez também, só para vocês lembrarem aí da última aula, tá? Para essa equação de movimento aqui, a gente viu que a gente pode assumir uma solução desse tipo aqui, ó, solução assumida, solução assumida. Eu posso assumir uma solução desse tipo aqui, ó. A solução assumida agora, tá bom? X de t é igual a x. Opa, se aqui é um vetor, aqui também tem que ser um vetor, né? X e ômega t. Essa aqui é uma solução que pode ser assumida, tá? Isso aqui fazendo analogia com o sistema de 1 grau de liberdade, tá certo? Lá a gente tinha um x, que lá não era vetor, era um x, porque era somente uma única equação, né? Agora aqui eu tenho duas equações aqui em cima, tá bom? Bom, muito bem. Deixando aqui então, de qualquer forma dependente do tempo aqui, tá? Essa força F de t, onde essa força F de t aqui, ó, tá? Ele é um vetor, tá? F1, 0, F2, 0, um vetor de F2, 0, né? Na primeira posição ele vai ter aqui amplitudes, tá? F1, 0 e F2, 0 e na ômega t, tá? Eu posso chamar esse vetor aqui de F, tá? F0, que é um vetor F0. Então eu vou colocar aqui F0 e ômega t, certo? Vou apagar isso aqui. Muito bem, continuando aqui então, ó, tendo em vista então que a nossa equação aqui é desse tipo aqui, ó, tá? Eu posso assumir uma solução, tá? Vejam que eu tenho uma excitação desse tipo aqui, ó, tá? F0 e I na ômega t. Então eu posso assumir uma solução desse mesmo tipo aqui, ó. Tem esse mesmo EI na ômega t, tá? Solução assumida, então, posso assumir uma solução desse tipo aqui, ó. Vamos lá. A gente já tem feito desde quando a gente está estudando o sistema de 1 grau de liberdade, né? Solução assumida. Solução assumida para essa equação pode ser x de t igual a x, que é o vetor de amplitudes, né? E I a ômega. Então eu posso estar assumindo essa solução aqui, tá certo, pessoal? Vejam que esse x aqui, ó, tá? A gente conseguiu provar lá em sistemas
em aulas anteriores de sistema de 1 grau de liberdade, que esse x aqui é uma função que depende, ele é uma amplitude que depende, tá, dessa frequência aqui, tá certo? A gente conseguiu provar lá para sistema de 1 grau de liberdade. Aqui não vai ser diferente, tá bom? Esse x aqui, ó, tá? Como x é dependente da frequência, tá? Isso aqui a gente conseguiu provar lá em aulas anteriores, tá? Como o x é dependente de ômega, tá? Isso a gente conseguiu provar para sistema de 1 grau de liberdade, tá? É a mesma coisa. Aqui também ele também é dependente da frequência. Tem-se x, eu posso escrever x como sendo, então, x de ômega, tá? Eu posso escrever assim, ó, x é dependente de x de ômega, tá? Isso vai ficar bem claro mais adiante. A gente vai ver que isso aqui é uma função da frequência. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 3, tá bom? 3 em 2, aí eu vou ter o seguinte, ó. 3 em 2 eu vou ter x de t é igual a x de ômega. Não alterei muita coisa, né? Só coloquei que x agora é dependente de ômega. E ômega t. Essa aqui é a equação 4. Vou guardar aqui essa equação aqui. Bom, vamos ver o que eu tenho aqui agora. Eu tenho a equação 1, que é a minha equação de movimento. Tenho a minha equação 2, que é a solução assumida. Tenho a equação 4 agora, que é a solução assumida para o x de π. Vamos lá, vou passar aqui um risco aqui para tentar separar o meu quadro, tá? Vamos lá. 4, eu vou substituir 4 em 1. 4 em 1. Vou substituindo a equação 4 na equação 1. O que eu vou ter? M x 2 pontos. Quanto é que vai valer x 2 pontos? Aí vai ser x, eu vou repetir x aqui, né, de ômega. E I na ômega t menos φ. Quanto é que vai ficar essa derivada aí? Vai ficar menos ômega ao quadrado e I ômega t. Fecha parênteses. Mais C vezes... Quanto é que é essa derivada x ponto aí? Vai ficar x ômega, x de ômega, e a derivada em relação ao tempo, né? Menos i ômega e i ômega t. Opa! E i ômega t. Acabou não pegando aqui. Fecha parênteses. Mais K multiplica x de ômega, que ele não pega, né? X de ômega, K que multiplica x de ômega, e I ômega t igual a F, F0, que é o último vetor de forças, e I ômega t. Tá certo? Então eu vou dar um zoom aqui agora, como é que ficou a nossa equação. Acabou ficando nesse novo formato aqui, tá? Veja que eu tenho E e ômega t em todos os termos dessa expressão, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então eu já vou simplificar aqui. Bom, não vou perder tempo. Então vejam que eu também tenho x de ômega em todos os termos aqui, tá? X de ômega, x de ômega, x de ômega. Então eu vou colocar esse x de ômega em evidência. Como é que eu vou escrever então? Vai ficar menos ômega ao quadrado m
Minha equação vai ser escrita dessa outra forma aqui. Menos ômega ao quadrado vezes a matriz massa. Aqui não tá certo, né? Aqui tem um sinal negativo. Não tem esse sinal negativo, tá? Não é menos de ômega, aqui é mais de ômega, tá bom, pessoal? Eu acabei me confundindo, tá? Não tem esse menos aí não, tá? Mais I ômega C, a derivada não é menos, tá, pessoal? Desculpa aí. Mais K x de ômega igual a F0, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, na aula anterior, escrevi aqui agora, na aula anterior, foi na aula de análise modal, tá? Na aula passada, Bom, pessoal, na aula anterior, que foi na aula de análise modal, tá? Eu vou escrever aqui na aula anterior, a gente provou-se, né? Mostrou-se, né? Eu vou escrever aqui, mostrou-se. A gente mostrou que aquele x de ômega, né? Que é a solução que a gente assumiu, desculpa, aquele x de t, que é a solução que a gente assumiu, tá? Essa resposta aqui que a gente assumiu como sendo x de ômega, tá? E na ômega t, a gente assumiu, a gente mostrou que essa resposta pode ser escrita como x de t é igual a matriz modal vezes a função q de t. Tá? A gente conseguiu, a gente mostrou isso aqui na aula passada. Tá bom? E o que essa equação que a gente mostrou na aula passada tem a ver com essa expressão que a gente acabou de obter? Tem tudo a ver. Porque a gente vai aplicar a transformada de Fourier na equação 6. Então, vamos lá. Aplicando a transformada de Fourier, é aqui que a gente utiliza aquele conceito que vocês viram lá no início do período, tá? Aplicando a transformada de Fourier, tá? Na equação 6, né? Na equação 6, aí a gente vai ter o seguinte, tem-se, eu vou colocar aqui de modo bem genérico. Se eu aplicar a transformada de Fourier, eu vou obter então isso aqui, esse x no domínio da frequência, que é igual a minha matriz modal vezes 1Q de ômega, tá certo? Vezes o Q de ômega. Opa, desculpa, aqui é um vetor, tá? Vezes o Q de t. Aqui também vai ser um vetor. Aqui eu obtenho então a equação 7, tá certo? Então o que eu vou fazer? Vejam que aqui eu tenho x de ômega, tá? Que eu obtive primeiro transformada de Fourier. E aqui eu também tenho x de ômega dessa manipulação matemática. Então o que eu vou fazer? Eu vou só substituir a equação 7 na equação 5, tá? Substituindo a equação 7 na equação 5, o que eu vou ter agora? Tem-se. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vai ficar menos ômega ao quadrado m mais i ômega c mais k, fecha colchetes, que multiplica o x de ômega. Quanto é que é o x de ômega? Agora eu vou colocar aqui, ó. Minha matriz modal, agora vai ficar bem interessante. Minha matriz modal, Q de ômega, igual a F0.
essa aqui vai ficar então a minha equação 8, tá bom? Analogamente ao que a gente fez lá, né, na análise modal, a gente vai pré-multiplicar ambos os membros dessa equação aqui pelo φ transposto. Agora, pré-multiplicando então ambos os membros dessa equação aqui, que eu obtive por φ transposto, tá? Opa, esqueci de colocar aqui que é uma matriz massa. Eu vou ter menos ômega ao quadrado, φ, que é a matriz modal transposta, m, vezes a matriz modal, mais i ômega, φ transposto, c, φ, mais φ transposto, k, e transposto aqui, k, φ. Fecha colchete, Q de ômega, opa, Q de ômega igual a F0, que é a amplitude, tá? Muito bem. Na sessão anterior, a gente viu, assim, em capítulos anteriores, a gente em aulas anteriores, né, e na própria apostila, a gente viu que essa multiplicação aqui, ó, eu vou abrir um parêntese aqui, tá? A gente viu que essa multiplicação aqui, ó, a gente viu que a matriz, né, a matriz modal ela é ortogonal em relação à matriz massa. E que isso significa? Que quando eu multiplico φ transposto, que é uma matriz 2 por 2, por m, que também é uma matriz 2 por 2, por φ, que veio aqui é transposto, tá? Eu vou obter aqui uma matriz diagonal. Isso aqui é uma matriz 2 por 2, tá? Eu vou obter aqui uma matriz diagonal. Isso a gente já viu também lá em análise modal, né? E essa matriz diagonal, a gente denotou essa matriz por matriz MR ou MRR. Eu não lembro, vou deixar aqui MR, tá? A gente denotou essa matriz lá por essa matriz aqui diagonal. A gente denotou por MR. Então, depois que a gente multiplica, a gente sabe que a gente vai obter uma matriz diagonal. A mesma coisa acontece para o vetor de amortecimento, tá? Quando a gente multiplica, tá? Ele vai obter, se ele for viscoso proporcional, e é isso daí eu vou explicar o que é mais adiante, eu vou obter uma matriz, tá, diagonal, tá? E aqui também para a matriz rigidez, tá? Eu vou obter uma matriz, então, diagonal aqui, tá? Um KR. Então eu vou ter aqui. Então essa equação pode ser escrita dessa forma aqui, ó, pessoal. Menos, portanto, então, né, essa equação pode ser escrita menos ômega ao quadrado. Novamente eu vou repetir, esse produto aqui vai me dar uma matriz diagonal, e essa matriz diagonal eu vou chamar de MR. Isso aqui a gente está só acompanhando o que aconteceu em aulas anteriores, tá? Na análise modal, tá? Esse resultado aqui não é tão novo para vocês. E ômega φ transposto Cφ vai me dar uma matriz também de amortecimento diagonal. Mais KR, na verdade é RR, tá? Desculpa, eu acabei lembrando que essa matriz é RR que a gente chama lá, né? Matriz RR aqui, tá bom? CRR, RR, porque para indicar que ela é diagonal. Q de ômega igual a F0,
Não, se eu pré-multipliquei ambos os membros, aqui eu pré-multipliquei, aqui tá bem, né, pessoal? Aqui não tá assim, não. Aqui é φ transposto, tá? Aqui é φ transposto, peço desculpas aí que às vezes eu esqueço no cálculo. Φ transposto F0, tá? Então aqui eu vou só repetir, φ transposto F0, tá certo? Muito bem. Essa aqui então é a minha equação 9, tá? Essa aqui é a minha equação 9, tá bom? Então, rearranjando aqui essa equação 9, tá? Eu vou rearranjar isso aqui, ó. Portanto, essa equação 9 pode ser escrita assim, ó. Q de ômega é igual a todo esse termo aqui dentro do colchete inverso, tá? Isso aqui é tudo uma matriz 2 por 2, tá? Eu vou mandar ela para o outro lado invertida, tá bom? Menos ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado m RR mais I ômega C RR mais K RR, isso aqui invertido, tá? Vezes φ transposto F0. Isso aqui então fica sendo a minha equação 10, tá bom? Um novo artifício matemático vou fazer aqui agora. Eu vou pré-multiplicar novamente eu vou fazer uma nova pré-multiplicação de ambos os membros dessa equação agora pela matriz modal. Então vamos lá. Pré-multiplicando pela minha matriz modal, tá? Aí essa equação vai ficar assim. Φ Q de ômega. Pessoal, esse Q de ômega aqui é um vetor, tá? Eu sempre estou esquecendo de colocar aqui, ó. Mas ele é um vetor, tá bom? Aqui é um vetor. Aqui é um vetor. Tem um tiozinho embaixo, significa que ele é um vetor. Estão vendo? Eu acabei esquecendo de colocar. Tá? Φ Q de ômega é igual a Φ. Tá? Φ aqui é Φ, normal, né? Matriz modal. Menos ômega ao quadrado. Menos ômega. Esse menos ômega está ao quadrado também. O outro, menos ômega ao quadrado, eu não coloquei aqui, né? Acabei não repetindo que ele está ao quadrado. Menos ômega ao quadrado. Menos ômega ao quadrado M. RR. Mais I ômega C. RR. Aqui é uma matriz. Mais K. RR, que é uma matriz, como eu disse, é uma matriz diagonal, tá? Fecha o colchete, né? Φ transposto F0. Tá? Gente, Φ vezes o Q de ômega, eu tenho aqui em cima. Tem uma definição aqui em cima. Já defini lá um pouco antes, né? Quem que é Φ Q de ômega? Eu tenho aqui, ó. Φ vezes Q de ômega é o X de ômega, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Como X de ômega é igual a Φ vezes o Q de ômega, tá? Se você está acompanhando essa aula, essa aqui você vai ver que é a equação 7. Tá lá em cima, tá? Tem-se. A gente pode reescrever essa equação assim, ó. Onde tiver o Φ Q de ômega, eu vou trocar por X de ômega. Então eu vou só reescrever
essa equação que está aqui em cima, tá bom? Vamos lá, x de ômega é igual a φ aí menos ômega ao quadrado m, MRR, né? Que essa aqui, esse MR é a matriz massa modal, não se esqueçam, tá? E ômega C RR mais K RR, que é a matriz, essa aqui é a matriz amortecimento modal e a matriz rigidez modal. Φ transposto F0, tá? Essa aqui, então, fica sendo a minha equação 11. Bom, dessa equação 11 aqui, tá? Eu vou definir uma outra função, tá? Uma outra função que é chamada de receptância. Então, dessa equação 11 eu vou definindo todo esse termo aqui, ó, tudo isso aqui, depois que eu multiplicar, vai ficar uma matriz 2 de tamanho 2 por 2. Eu vou definir isso aqui, ó, tudo por uma matriz H, tá? De ômega, de tamanho que vai ser de tamanho 2 por 2. Definindo então H de ômega, vejam que ela vai ser uma matriz de tamanho 2 por 2, tá? Definindo H de ômega igual a φ menos ômega ao quadrado m RR mais I ômega C RR mais K RR, onde eu vou colocar aqui, ó, vejam como eu disse, né? Esse H aqui é a matriz receptância, tá? Matriz receptância. Tá? Essa matriz H aqui, ela é uma matriz, como eu disse, 2 por 2. Então, ela vai ser escrita assim, ó. Então, ela vai ser dessa forma aqui. H, eu vou ter aqui, nessa matriz, uma função H11 de ômega, uma função H12 de ômega, outra função H21 de ômega, outra função H22 de ômega, tá certo? Tá? Então, esse x de ômega pode ser escrito assim, pode ser escrito de forma mais compacta. Logo, x de ômega pode ser escrito como sendo H de ômega, que é uma matriz 2 por 2, vezes, e esse aqui é um vetor 2 por 1, né? Vezes o f de ômega, que é um vetor 2 por 1. Então, vejam que o resultado dessa multiplicação aqui vai me dar realmente um vetor 2 por 1, tá? Esse aqui é o meu x de ômega, é igual a h de ômega vezes f de ômega, tá bom? Essa aqui é a equação 11, essa aqui é a equação 12, equação 13 e equação 14, tá bom? Bom, logo então, né? Portanto, esse x de ômega aqui pode ser escrito assim, ó. Ele é um vetor, né? Que contém duas funções, 2 por 1. Então, vai ficar o x1 de ômega, x2 de ômega, né? A função x1 de ômega e a função x2 de ômega é igual a h de ômega, h11 de ômega, né? h21 de ômega, que é a outra função, não, h12 de ômega, h21 de ômega, que é a função receptância nessa posição,
H22 de ômega. Esse F não é de ômega, gente. Pessoal, eu cometi um erro, que é isso aqui é F0, tá? Aqui não é F de ômega, tá? Vejam que desde o começo, ó, F0 lá em cima, tá bom? Aqui é F0, deixa eu só apagar isso aqui. Não tem F de ômega aqui, tá bom? F0, bem me confundindo, desculpa aí. Quem é F0 é, conforme eu tinha definido anteriormente, é F1, 0. Lá no começo da aula eu tinha definido F2, 0. Pessoal, continuando aqui. Após a gente resolver essa equação aqui, ó, a gente vai obter aqui um x1 aqui, que é um número complexo, tá? Que ele vai ter um x1 com uma parcela real, tá? Menos x1 aqui, tá? x1 que vai ser da parcela real, com a parcela real, menos um x1 aqui com uma parcela imaginária, que seria um i, tá? Vezes uma parcela imaginária aqui, tá bom? A mesma coisa a gente vai ter para x2. Eu vou ter x2 de ômega igual a um x2 aqui, uma parcela real, tá? Isso aqui não é elevado ao quadrado, tá? É um x entre parênteses 1 aqui, tá? x2 aqui, ó, de uma parcela real aqui, menos i vezes um x2 referente a o x2 com uma parcela imaginária, tá? Bom, isso aqui é equação A, equação B, que eu vou chamar isso aqui de equação 15. Veja que eu vou ter um número negativo aqui, tá, pessoal? Bom, por que eu coloquei isso aqui? Porque a boa parte desses cálculos aqui vocês vão obter computacionalmente, tá bom? E aí como é que vai ficar isso aqui então? Ó? Esse x1 de ômega, então, ó, já que ele tem uma parcela real e uma parcela imaginária, então ele vai poder ser obtido dessa forma aqui. x1 de ômega vai ser o módulo de x1 de ômega, tá? Conforme a gente viu lá. E aí a gente vai empregar aquele conceito, aquela propriedade de exponencial complexa e vai poder escrever assim: x1 de ômega é igual ao módulo de x1 de ômega vezes e i elevado a menos φ de ômega, tá bom? E x2 de ômega, a mesma coisa. x2 de ômega vai ser o módulo de x2 de ômega, que a gente vai tirar daqui de cima, tá? Módulo de x2 de ômega e elevado a menos i φ, tá? Isso aqui eu vou chamar de φ1 de ômega, tá bom? φ1 de ômega aqui eu vou chamar de φ2 de ômega. Isso aqui eu vou chamar de equação 16. Aí eu vou ter A e B novamente. Pessoal, lembrando, vamos fazer uma revisão aqui, tá? Lembrando que a solução assumida, vou escrever aqui, ó, lembrando que a solução assumida, tá? Que a solução assumida x de t era do tipo x de ômega e ômega t. Tá certo? X de ômega era isso, x de ômega e i ômega t, tá? Então, aqui é o seguinte. Muito bem. Então, olhando aqui para essa aqui era, deixa eu ver aqui qual era o número dessa equação aqui, quando a gente assumiu essa solução aí. O número dessa equação aqui é equação 3, tá? Isso aqui é equação 4, ó. A gente assumiu, a solução assumida era essa aqui, x e i na ômega. Então essa aqui vai ficar sendo a equação 4, tá? O número dessa equação aqui é a equação 4. Tá?
Eu vou só abrir um pouco ela aqui, tá? Que é para ficar um pouco mais claro o que a gente está fazendo. Quem que é esse x de t aqui? Esse x de t é x1 é a resposta, né, da primeira massa, né? X1 ao longo do tempo e o x2 ao longo do tempo. X1 de t, x2 de t. Quem que é esse x de ômega aqui? Esse x de ômega aqui é o meu x1 de ômega aqui em cima, tá? É um vetor x de ômega e o outro x2 de ômega e ômega t, tá certo? Então eu vou só substituir então as equações 16 na equação 4, tá bom? Substituindo então a equação 16 na equação 4, 16 na equação 4, o que eu vou ter? Eu vou ter, digamos aqui, um x1 de t igual ao x1, módulo de x1, né? Módulo de x1 vezes e ômega t vezes e menos i φ de ômega 1, tá? Esse x1 é φ de ômega 1, tá? Então vamos lá, como é que vai ficar isso aqui então? Vai ficar x1 de t é igual ao módulo de x1 e ômega t menos φ1 de ômega. A mesma coisa a gente consegue provar para o x2 de t, que é a resposta da segunda massa ao longo do tempo. Vai ficar x2 de ômega vezes e a ômega t menos o φ2 de ômega, tá certo? Então temos aqui então a resposta então do sistema ao longo do tempo. Essa aqui então é a resposta final, tá bom? Se a gente constrói o gráfico desse x1 de ômega, aí, aliás, na verdade, nos exercícios a gente pede para construir como é que o gráfico do x1 de ômega, tá? O gráfico desse x1 de ômega, o gráfico desse x2 de ômega ao longo para várias frequências, e eu também peço para vocês calcularem esse x1 de t ao longo do tempo e o x2 de t ao longo do tempo para uma frequência específica, tá bom? Pessoal, esse x1 e esse x2 de ômega, tá? Eles vão ter um aspecto gráfico mais ou menos assim, ó. Digamos aqui, ó. Digamos aqui o gráfico do x1 de ômega aqui, ó. O módulo de x1 de ômega, porque ele tem um módulo e tem um ângulo de fase. Ele vai partir de um valor aqui específico, né? E aí ele vai, conforme você aumenta aqui a frequência, ele vai subindo, 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 vai atingir um pico aqui próximo de uma frequência natural, próximo da primeira frequência natural. Vai cair, né? Vai cair esse pico aqui de vibração, tá? E aí quando ele se aproxima da segunda frequência natural, ele pode ser que ele tenha um outro pico aqui, não necessariamente dessa forma que está aqui, tá? E aí depois que aumenta a frequência, esse pico de vibração cai, tá bom? Esse é mais ou menos o aspecto da função x1 de t e x1 de ômega e x2 de ômega. O que eu vou fazer? Digamos aqui, eu vou escolher uma frequência ômega k, aqui, ó. Vou calcular quanto é que vale o x1 de ômega k, né? O módulo dela. Vou substituir aqui e aí com isso eu consigo calcular o x1 de t para aquela frequência ômega k específica aqui, tá bom? Pessoal, isso aqui tem exercícios para vocês fazerem, para vocês memorizarem melhor, tá bom? Eu espero aí que vocês consigam entender os exercícios que eu coloquei lá, tá? E é isso aí, a aula de hoje foi isso daí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e foi feita com muito carinho, com muito esforço, tá? Espero que vocês
consigam adquirir um bom aprendizado. Qualquer coisa, podem mandar mensagem que eu quando possível, eu vou responder, tá bom? Bons estudos!